Fala galera, beleza? Tudo bem? Bom, é o oitavo ano, então hoje nós faremos nas nossas duas aulas uma super revisãozinha básica, né? Aqui sobre predicado, né? E os seus tipos de predicado e alguns exercícios de fixação. E aí vamos continuar com o nosso livro, tá? Então hoje vocês não usarão o livro e as atividades serão feitas somente através dessa uma atividade extra para fixação disso aqui, ok? Então, lembrando que o predicado sempre é formado por um ou mais verbo, tá? Por quê? Porque se eu tenho sujeito, eu tenho ação e eu tenho predicado. Então, eu tenho que ter pelo menos um verbo. Tudo bem? Senão eu tenho só sujeito e aí eu não tenho predicado. E o que é o predicado? O predicado é aquilo que eu falo sobre o que o sujeito está fazendo. Então, Letícia está escovando os dentes. Eu estou falando o que eu estou fazendo, qual é a ação que eu estou tendo. Aqui, ó. Lúcia correu no final da semana passada. Quem é que correu semana passada? A Lúcia. Sim, né? Aí eu tenho o verbo correu no final da semana passada. Tenho o verbo e tenho predicado. Então, quando é que ela correu? No final da semana passada. No final da semana passada, complementa o verbo correu, ok? E aí a gente já vai ver. Eu tenho, então, aqui, né, nessa Lúcia, é o meu sujeito da ação. Qual é a ação que ela teve? Correr, claro. Então, para eu ter um predicado verbal, eu tenho um núcleo, que é o meu verbo. Pro, o que é verbo nocional? É um verbo que indica ação, diferente do verbo de ligação. O que é o verbo de ligação mesmo? Ser, estar, permanecer, continuar, ficar. Muito bem. Desde o sexto ano nós estamos estudando esse verbinho. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? O predicado verbal indica o quê? Indica uma ação, tá? E ele tem apenas um núcleo, que é um núcleo de verbo nocional, não é o verbo de ligação, ok? E aí, então, não tem o predicativo do sujeito. Olha só, nós caminhamos muito à noite, muito hoje. Tá aqui, ó. Quem é que caminhou muito hoje? Nós. Nós caminhamos. Aí, caminhamos é verbo, ok? Muito hoje o quê? Caminhamos. Né? Então, isso aqui completa o verbo caminhar. Então, eu tenho um predicado verbal. Olha aqui. Cheguei hoje de viagem. Quem cheguei hoje de viagem? Eu que cheguei, ok? Então, se eu cheguei, eu sujeito. Cheguei, verbo. Hoje de viagem, completa eu ou completa a palavrinha cheguei? Completa cheguei, que diz quando eu cheguei de viagem. Então, o que acontece? Acontece que hoje de viagem completa o meu verbo cheguei, completa o meu núcleo aqui. O cliente perdeu os documentos. Quem perdeu os documentos? O cliente, certo? É o meu clientinho aqui que perdeu os documentos. Perdeu o quê? Os documentos. Os documentos complementa quem? O verbo perder o cliente. Os documentos foram perdidos, ok? Então, complementa o verbo perdeu, ok? O predicado nominal, diferente do predicado verbal, então ele complementa o nome. Predicado verbal não tem verbo de ligação. Predicado nominal tem verbo de ligação, ok? Verbo de ligação, ser, estar, permanecer, continuar, ficar. Então, se eu tenho verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito, tá bom? Que está no meu predicado, mas se refere ao meu sujeito. Então, eu tenho um único núcleo. Olha só, Alain está feliz. Feliz é nome e está completando quem? Alain e não está. Tudo bem? Então, feliz é o núcleo aqui. E como o núcleo não é um verbo, então eu tenho predicado nominal. Fiquei exausta. Quem ficou exausta? Euzinha aqui. Então, eu tenho o verbo fiquei e o complemento exausta, que é o núcleo. Eu fiquei. Fiquei o quê? Exausta. Então, é o núcleo aqui.
Depois eu tenho o predicado verbo nominal. Tem outros exemplos aqui também que vocês podem fazer aí para vocês terem noção. Olha só, fiquei exausta, ele continua atencioso comigo. Ele continua, ó. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar. Atencioso comigo. Ele atencioso complementa o verbo continuar. Comigo é atencioso, tá? Então, é o predicado nominal. O verbo nominal, então, se o predicado verbal tem um verbo de ação, o nominal tem um verbo de ligação, o predicado verbo nominal tem o quê? Tem dois núcleos, tem um nome e tem um verbo, né? Então, eu tenho o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto aqui, ok? Olha só, vamos lá. Suzana chegou cansada. Quem chegou cansada? A Suzana. Ela chegou o quê? Cansada, tá? Então, eu tenho o chegou e o cansada aqui. Terminaram satisfeitos do trabalho. Quem terminaram? Eles. Eles terminaram satisfeitos do trabalho. Então, satisfeitos complementa o verbo o sujeito eles. Eles estavam satisfeitos. E trabalho complementa o verbo terminar, tá? Então, eu tenho os dois aqui como núcleo. Considerou a caminhada desagradável. Considerou o verbo, quem considerou? Ele, né? Caminhada desagradável. Desagradável completa, considerou ou caminhada? Caminhada, muito bem. Então, para identificar um predicado verbo nominal, o que eu tenho? Eu tenho um verbo que indica a ação, certo? E eu tenho um verbo de qualidade ali, olha só. Suzana chegou, caracteriza o verbo nocional, tá? E estava cansada indica o quê? O estado do meu sujeito, ou seja, Suzana chegou cansada. A Suzana chegou cansada. Quem estava cansada? A Suzana. Está no predicado o cansada, mas refere-se ao meu sujeito, por isso predicativo do sujeito. Ok? Então agora vocês vão lá para a plataforma de novo ou para o diário, e aí a gente tem uma listinha de exercícios. Então hoje nós não vamos usar o livro didático, a gente tem uma listinha de exercícios, tá bom? E tem uma sugestão de um videozinho para vocês assistirem também. Um super beijo e mandem a foto lá para Pro, ok? Até, galera!